Olá pessoal, José Meia-Noite aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, há alguns dias eu fiz um vídeo, dando aí 5 dicas para quem deseja criar o seu estilo pessoal em arte. E isso me deu assim um certo saudosismo, E eu decidi revisitar os trabalhos mais antigos meus em aquarela. A aquarela é uma das técnicas que eu costumo utilizar, tá? Não é a única. Eu sempre gostei bastante de explorar os mais diversos meios de pintura, Então já pintei com tinta a óleo, tinta acrílica, giz pastel, lápis de cor, lápis grafite e por aí vai, Eu sempre gostei de experimentar os materiais, e tentar extrair o que eles podem oferecer, de acordo com o meu estilo de trabalho que foi se criando aí ao longo dos anos, tá? Como eu tenho muitas pinturas aí que eu fui acumulando ao longo do tempo, e sinceramente fica bem difícil de organizar. Eu deixo guardado em pastas, e eu não deixo assim guardados em ordem de criação, então tá tudo misturado. Fica meio complicado de mostrar para vocês um por um e mais demorado ainda, mas eu tenho um site que eu vou mostrar aqui para vocês, onde eu costumava postar os trabalhos assim à medida que eu ia fazendo. Faz muito tempo que eu não visito esse site. Eu acho que eu não sei nem mexer mais nele, de tanto tempo que faz que eu não alimento esse site. Então faz muito tempo também que eu não visito, Como eu falei nesse vídeo aí das 5 dicas para criar o seu próprio estilo, faz bastante tempo que eu não me dedico à minha produção pessoal, ao meu próprio estilo de trabalho, em função aí dos cursos e tudo mais. Mas eu vou entrar aqui com vocês, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. É esse site aqui, meia-noite.wixsite.com/paperworks. Ele não é um site que eu tenho o domínio próprio, então por isso que fica aí aparecendo essas propagandas. Então aqui é a página inicial. O meu cachorrinho tá roncando aqui do lado, então se vocês escutarem um barulhinho estranho de fundo aí, é o Shelby. Então tem aqui a home, que é eu deixei essa pintura aqui, é uma das últimas que eu fiz em tinta acrílica sobre tela, que é a pintura aqui de uma piscina. Vocês vão reparar que eu sempre coloco aí um elemento meio estranho nas pinturas, para fugir, vamos dizer assim, de algo tão convencional que é a pintura de paisagem, que é uma coisa assim que me interessa bastante. Esse quadrinho está inclusive ali atrás, ó. Ele é bem pequeno, acho que ele tem 30 por 40. Foi um dos últimos que eu pintei. Olha, faz tanto tempo que eu não mexo aqui que eu tenho até receio do que encontrar. Aqui é o meu currículo, que eu acredito que ele esteja bem desatualizado. A fotinha minha aqui muito maneira, como se eu estivesse muito distraído, olhando para nada. Até parece eu para fazer selfie, sou uma negação. Mas está aqui algumas exposições que eu participei. Mas então vamos lá. Tá aqui separado entre as técnicas, Acrílica, aquarela, desenhos e colagens e pastéis. E por data. Então eu vou entrar aqui em aquarelas. Ai, meu Deus do céu. Eu comecei a colocar trabalhos aqui desde 2007, então faz bastante tempo que eu tenho esse site, tá? Esse ano, na verdade, foi um período assim que eu comecei a redescobrir a aquarela e tentar trazer essa técnica de pintura para uma coisa assim mais contemporânea. Não sei se deu muito certo. Isso aqui é uma série de trabalhos que eu intitulei Os Portadores da Água. Aqui fica meio difícil de ver, eu fiz vários trabalhinhos, com essas referências aqui. Isso aqui foi o modo que eu imaginei, se um dia eu viesse a expor. Então aqui do lado, acho que aqui ó, tem os detalhes do que era. São em tamanhos variados, como vocês podem ver aqui, tem alguns maiores, outros menores, tá? Mas eu acho que os maiores são em tamanho A4. Esse aqui é um tamanho A5, 21 por 15. Então eu utilizei aqui, acho que uma mistura de tom de verde com azul e um pouco de preto deu esse resultado aqui. Então é como se, sei lá, uns seres extraterrestres aí estivessem invadindo o planeta e roubando a água aqui.
Eu não sei eu acho que foi, na verdade, um desenho da Liga da Justiça que eu vi, que vinham os alienígenas e começavam a soltar uma fumaça na atmosfera, né, para tapar a luz do sol, e isso me trouxe referência para fazer essas pinturas. Então, como eu digo, né, para criar o seu próprio estilo não tem muito segredo. Você vê que até um desenho animado acabou me influenciando a fazer essa série de trabalhos aqui, né? Como se, sei lá, esses seres aqui que pareciam umas água-vivas, umas caravelas, né, aqueles seres marinhos lá, saísse aqui, sei lá, de um portal dimensional, né, nesse caso que seria, sei lá, um buraco no espaço, e fosse num lugar em que tivesse água, que no caso seria, sei lá, uma lata, né, e ele estivesse entrando aqui e começasse a criar uma espécie de vapor. E aqui como se fosse só um portal aqui com algum deles começando a aparecer, né, saindo esse vaporzinho aqui. Você vê, vai ter muita coisa aqui que vocês vão achar que é loucuragem, e eu acho que na verdade é mesmo, né? Mas é uma forma assim de você começar a colocar algumas ideias que pode não ter muito sentido, né? Você tentar explicar isso de uma maneira prática e realista, mas que para um trabalho artístico pode vir muito bem a calhar, tá? Então tá aqui, eu acho que de 2007 é só mais ou menos isso aqui que eu fiz mesmo. Então vamos fechar. Vamos agora para 2009. Provavelmente eu fiquei um ano inteiro, né, sem pintar com aquarela durante esse período. Olha só que interessante. Como eu falei, faz muito tempo que eu não vejo esses trabalhos aqui, então fica até difícil de eu explicar, né, e trazer à tona o que vinha na minha cabeça nessa época. Então aqui é como se fosse uma prateleira, né, com vasos e garrafas. Uma delas aqui tombada, né, e espalhando água no chão. Então vocês vejam que essa questão da água ainda persiste, né? Ela aqui criando uma sombra, né? E uma linha divisória aqui entre, sei lá, a parede e o chão, né? Que na verdade é um espaço totalmente vazio. Então essa era uma época assim que eu buscava trazer a atenção apenas para um objeto, para uma situação, e deixando o fundo aqui o mais vazio possível, tá? Então vamos aqui para o próximo, que é mais ou menos a mesma ideia. Acho que isso aqui foi uma série de trabalhos, né, em que eu fui pintando em cima do mesmo tema. Aqui também duas garrafas, né? Aqui esse objeto criando uma sombra. Essa perspectiva meio esquisita aqui de que como se a garrafa estivesse realmente caindo, né? E esse fundo totalmente vazio aqui também trazendo atenção só para essa situação aqui, tá? Vamos para o próximo. Ó, aqui houve uma mistura das coisas, né? Então aqui tem aquele serzinho, né, que foi inventado aí em 2007 naquela série de trabalhos, juntamente com o que eu estava buscando fazer em 2009, né? Um espaço vazio, né, com pouquíssimos elementos. Aqui uma prateleira com alguns objetos, né, e um chão aqui ladrilhado, vamos assim dizer, bem simples também. Então, novamente, né, aquela ideia, um espaço bem vazio, chamando atenção somente aqui para esses elementos menores, né? Deixando aqui um espaço bem neutro, né, na maioria da área do suporte, né? São trabalhos pequenos também, 21 por 17, aquele ali também, esse aqui também. Eu sempre gostei de pintar, principalmente aquarela, em suportes menores. Aqui a mesma coisa, ó. Então aqui, sei lá, como se fosse uma borda de uma piscina, alguma coisa assim, com água bem próxima aqui desse espaço também ladrilhado. Uma garrafa aqui com água caída no chão, né? Aqui um banco, alguma coisa assim, com garrafas e copo aqui, e mais um bichinho daquele já indo embora, né? Um espaço bem vazio, bem neutro aqui. Esse próximo aqui, né? Nossa, eu nem sei o que passou pela minha cabeça aqui. Naquela série de 2007, eu também fazia a pintura de uns mecanismos assim, meio como se eles estivessem puxando a água para algum lugar, né? E o serzinho aqui já indo embora para a dimensão dele, né? Um espaço aqui eu fiz um canto aqui, né? Um espaço em perspectiva, mas também totalmente em branco. Aqui também a mesma coisa, uma madeira aqui como se fosse uma prateleira, só que saindo aqui de um quadrado, de um espaço aqui na parede.
aqui refletindo uma sombra. Dá para ver aqui uma pocinha de água no chão e esse serzinho se aproximando novamente aqui dos objetos com água. O mesmo tamanho também, 17 por 15. Ah não, esses aqui eu fiz 21 por 17, né? Diminui um pouquinho aqui o tamanho, 17 por 15 nesses. Aqui eu já coloquei um pouco mais de cor, né? É como se fosse uma vista aérea. Então aqui uma calçada, né, com essas rachaduras aqui. E aqui aquele buraco, né, dimensional, vamos assim dizer, só que saindo fumaça, saindo umas labaredas, né? Alguma coisa aí nesse sentido. Aqui como se fosse, sei lá, uma nave espacial aí desses seres, né? Como se fosse um balão com alguns tentáculos. Coloquei até o título aqui interceptado. Esse aqui é um pouquinho maior, tem 55 por 37,5. E como se ele tivesse sido atingido por alguma coisa que estivesse, né, caindo, pegando fogo num espaço marinho aqui, né? Que eu coloquei um azul bem forte. Mas o fundo aqui eu deixei em branco. Essa paisagem aqui, se vocês viram a minha resenha sobre as aquarelas da Koh-i-Noor, eu acabei repetindo ela. Olha só que como é interessante ver, né, os trabalhos mais antigos. Então é a mesma coisa aqui, né, como se fosse uma nave espacial, sei lá, um ser alienígena, né, com os tentáculos aqui, como se tivesse sido atingido, né, pegando fogo e caindo aqui em meio a essa paisagem. Esse trabalho tem 37 por 25, né, feito aí também em 2009. Essa aqui foi uma série de trabalhos, né, que eu chamei de vista aérea, todos eles têm 27,5 por 19, e essa é uma série de trabalhos que eu sinceramente penso em expor. É como se fosse uma vista aérea, né, de uma marinha, né, aqui, sei lá, o limite da areia e aqui a água do mar, só que de uma forma bem minimalista, né, então só uma faixa azul aqui, uma faixa branca, né, representando aqui a areia, aqui em cima representando o mar, e alguns objetos de madeira aqui na areia. Então aqui como se fossem alguns caixotes, né, bem grandes. O próximo aqui como se fosse um caixote de madeira pegando fogo, mas também com a mesma paisagem. Aqui a mesma situação, né, só que com vários, né, caixotes de madeira pegando fogo. Aqui como se fosse um assoalho, né, tampando a parte do mar, deixando só alguns espaços aqui, né, alguns buracos. Eu confesso que eu me surpreendo assim com as ideias que eu tinha na época aqui, olhando esses trabalhos. Aqui como se fosse, né, trazendo um pouco da água do mar para a areia, né, formando uma espécie de piscina cercada aqui. Aqui, sinceramente, não me lembro do que se trata, talvez uma barreira ou alguma coisa assim, né, em forma de U, né, também simulando como se fosse feito com madeira. Aqui um labirinto, né, para chegar até a beira do mar. Aqui uma espécie de ponte. Tem umas bandeirinhas aqui na ponta, indo para o mar também. Esses trabalhos aqui eles foram todos feitos em aquarela e esses detalhes aqui foram feitos com caneta esferográfica, tá? Caneta Bic comum. E aqui é como eu imaginei, né, a disposição desses trabalhos aí numa exposição, né, se eu fosse fazer uma amostra. Então aqui é composto por 2, 4, 6, 8 trabalhos, mais ou menos aí essa disposição e essa ordem, né, que eu imaginei deles. Eu acho que ia ficar bem bacana. Aqui foi uma outra série que eu comecei a fazer, seguindo mais ou menos a mesma ideia da anterior, só que com algumas construções aqui, e em vez de ser a vista aérea, não é uma vista frontal. Então, né, sempre o mar aqui bem minimalista, né, apenas uma faixa azul, e a areia e o céu eu deixei em branco, tá? E algumas construções meio esquisitas aqui, né, na beira do mar. Uma delas aqui até com um buraco aqui, né, um quadrado. Aqui como se fosse, né, aquelas montanhas ou uma serra, né, ao fundo, só que feito com tablado de madeira. Também. Essa é uma época que eu buscava fazer trabalhos bem minimalistas, sabe? Que eu coloquei o título Barreira de Contenção.
Algumas toras de madeira aqui, né, refletindo uma sombra na areia e uma faixa de mar ali aparecendo. Marinha com pequeno obstáculo, mesma coisa, né? Um muro, né, de madeira, com algumas tábuas aqui fechando, né, parecendo apenas uma faixa da vista do mar. Aqui é o contrário, né? Como se fosse a faixa de areia, né, tampada por uma espécie de assoalho até chegar na faixa do mar. Aqui é a mesma coisa, né? Uma barreira aqui, um muro, né? Só que com algumas janelas agora, né? Mostrando ali uma pequena faixa do mar. E aqui refletindo uma sombra, né, na areia. Eu nunca levei, né, esse tipo de trabalho assim com uma pegada realista, então vocês podem ver, né, que se fosse fazer a sombra aqui de uma maneira mais realista não estaria essa faixa contínua aqui, né, por causa dessas janelas, mas tudo bem. Aqui aquela passarela, né, que eu tinha feito com a vista aérea, né, a vista superior, agora a vista de frente. E aqui voltamos à primeira. Então vejam, né, que apesar de eu trabalhar com um material bastante convencional, como a aquarela, eu buscando essas referências de água, né, apenas esse elemento, tido ali nesse caso aqui como uma natureza morta, né, nessas séries aqui, que daí com o passar do tempo foi se ampliando, né, saindo do espaço fechado, vamos assim dizer, e ganhando um espaço mais amplo, né, como esses aqui se tornando paisagens, né. Então vejam, né, como que uma referência bem simples pode se tornar assim uma série de trabalhos bem interessantes, né. Então é algo interessante, né, de se levar em conta. Se você tiver dificuldade, assim, o que que eu posso fazer de diferente, o que que eu posso criar, vamos assim dizer, de novo, né, para o meu trabalho, mesmo usando um material tão convencional quanto a aquarela. Vejam que apenas um elemento que eu imaginei, né, a água, o mar, a paisagem de uma forma bem simples, bem minimalista, assim, bem contínua, bem restrita, trouxe uma série de trabalhos assim bem ampla, né? E bem interessante. Eu, infelizmente, até hoje não consegui expor esses trabalhos aí, mas eu vou bolar uma exposição com eles. Me trouxe uma nostalgia bem bacana e eu acho que vale a pena ser visto ao vivo. Eu só tenho que encontrar onde eles estão porque eu não sei. Vamos agora passar para 2010. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ah, lembre-se também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Fechou?